Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Lúcio e a gente está de volta aqui para o nosso comentário semanal da lição da Escola Sabatina, um lugar onde a gente pode se encontrar para falar abertamente sobre, primeiro, a Bíblia, obviamente, e segundo, sobre esse livro aqui que tem nos ajudado a aprender mais sobre o Senhor. A Igreja Adventista sempre tem um livro especial que a gente estuda pelo menos a cada 3 meses e esta aqui é a revista ou o livro da lição da Escola Sabatina. Ele é bem legal, ele é dividido aqui em dias da semana, você pode usar como sua meditação, como seu momento ali para você se chegar mais perto de Deus, porque tem muita gente por aí que chega na gente, nos pastores, perguntando assim, como é que eu faço para começar a ler a Bíblia? E aí a resposta ela precisa ser de alguma forma simples, a pessoa tem que ter um caminho simplificado para isso, por isso a Igreja Adventista pensou em ter ali um plano específico para que todos nós ao redor do mundo estudássemos o mesmo conteúdo falando sobre o Deus Todo-Poderoso. Esta aqui é a revista da lição da Escola Sabatina e você é nosso convidado para estudar semanalmente aqui comigo, mas eu quero te convidar para que você tenha esse livro especial. Primeiro, como é que você vai ter esse livro? Vamos lá, minha explicação de toda semana. O primeiro jeito que você tem para conseguir esse livro é indo em algum lugar e comprando a revista A Lição da Escola Sabatina, que a gente renova a cada 3 meses. Essa daqui que está na minha mão vai até o final do mês de setembro. Então, se você já está estudando a lição com a gente, fique esperto que no final do mês de setembro nós vamos sim renovar a lição da Escola Sabatina e vamos ter um novo tema, um novo texto. Você aí com certeza vai poder aprender mais sobre isso. Mas durante esses últimos 3 meses nós estamos estudando sobre o livro de Êxodo e cada vez é um tema específico para aprimorar, para fazer nosso conhecimento bíblico teológico crescer, tá bom? Então vamos lá, você pode conseguir essa lição da Escola Sabatina em 2 lugares, encontrando as lojas do Céu ou dos Céus, perdão, ou da Casa Publicadora Brasileira, ou então indo no site cpb.com.br comprando a lição da Escola Sabatina. Te falar pela última vez aqui, tá? Na nossa Associação Paulista Sul, a gente está com um acordo especial com a Casa Publicadora e nós estamos conseguindo comprar a lição da Escola Sabatina num valor mais baixo do que o normal. Na verdade, deixa eu ver aqui, é menos do que a metade do preço de capa. Estou olhando aqui a minha, é menos do que a metade do preço de capa. Na verdade, se você pensar, aí são pelo menos R$ 10 de desconto. Então, se você aí está estudando a lição com a gente e não tem o seu livrinho, a sua lição da Escola Sabatina, procura alguma igreja adventista aqui da nossa Associação Paulista Sul, ou seja, na Zona Sul de São Paulo, e você vai conseguir sim ter acesso a esse material até o dia 11, pelo que eu sei, é o último dia que dá pra gente conseguir, tá bom? De 11 de agosto. Passando isso, você pode também conseguir a sua lição de outra forma. Eu, particularmente, só estudo a lição da Escola Sabatina online, ou no meu celular que está me gravando agora, ou no meu computador que está aqui como base para eu poder ler a lição, para eu poder ter aqui o meu material de apoio, ou até mesmo pelo meu tablet. Então a gente tem formas diferentes de estudar a lição e essa última que eu estou te falando é de graça. Não tem nem que se preocupar com onde eu vou comprar, como é que eu vou conseguir. É só você olhar aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar aí um link para você clicar e ele vai te mandar direto para dentro da loja de aplicativos ou do seu celular, do seu tablet ou do seu computador e você vai conseguir ler a lição da Escola Sabatina semanalmente, na verdade diariamente, para você ter esse conteúdo semanal na sua cabeça e a gente poder aprender junto com o Senhor esse conteúdo que é tão importante. Tudo certo? Explicado? Então vamos lá. Eu sou pastor aqui da região da Zona Sul de São Paulo, já te falei sobre isso. Eu cuido aqui das igrejas Parque Araribá, Jardim Ingá e Jardim Catanduva, as 3 igrejas que compõem o nosso distrito pastoral e a gente está aqui para louvar o nome de Deus. Esse vídeo aqui é um vídeo semanal que a gente produz para poder enviar para as nossas igrejas nos grupos de WhatsApp. Por isso, se você está recebendo esse vídeo nem um grupo de WhatsApp, por favor, compartilha ele, manda para outras pessoas. Eu sempre faço um textinho especial ali, manda para outras pessoas para que outros também possam ouvir sobre esse Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer furar a bolha? Qual que é a bolha? Dentro da rede social a gente sempre pensa assim, existe a bolha onde eu tenho o alcance, só que se eu mando para um amigo e esse amigo não tá nessa bolha, eu furei a bolha. Agora essa próxima bolha começa a crescer lá e a gente vai criando então várias zonas, vários lugares onde as pessoas vão poder receber esse material a partir simplesmente do algoritmo da internet, ou seja, a conta matemática que a gente já tem de graça aqui ao trabalhar no YouTube, no Instagram ou no TikTok, onde quer que seja. O importante é que você me ajude a espalhar esse conteúdo. Outra coisa,
Eu queria muito saber como é que você estuda a lição da escola sabatina. Você estuda pelo aplicativo, pela lição física, só por vídeos? Escreve aqui para mim para eu poder entender como é que você estuda a lição da escola sabatina e poder entender um pouquinho mais como é que você entende esse nosso estudo e o quanto ele é relevante para você. Combinado? Não deixa de comentar não, cada comentário ajuda também o algoritmo a mandar esse vídeo para mais e mais longe. Bom, chega de explicações, chega de comentários, eu quero agora te convidar para fechar os olhos, baixar a cabeça, nós vamos falar com Jesus para estudar a lição da escola sabatina. Vamos lá? Paizinho querido, muito obrigado porque nós podemos aqui falar com o Senhor, podemos falar do Senhor e aprender mais de Ti. Cuida da gente, por favor, a partir deste momento, ajuda para que a nossa mente, a minha aqui e das pessoas que estão me assistindo do outro lado, para que todos nós possamos sim ouvir o Senhor falando ao nosso coração e nos ensinando cada vez mais sobre o seu conteúdo, o conteúdo sagrado da sua Santa Bíblia. Fica ao nosso lado, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Primeira coisa que a gente sempre lê na nossa lição da escola sabatina é o nosso verso para memorizar. E a gente já está na lição número 6, a gente não perdeu nenhum deles. O que é o verso para memorizar? O verso para memorizar é um texto muito importante, onde ele já tem o cerne do que a gente vai falar sobre essa lição da escola sabatina. É muitas vezes um texto selecionado que explica de alguma forma o que nós vamos estudar durante a semana, combinado? Então vamos lá, Êxodo no capítulo 14, nos versos 13 e 14. Na minha lição eu leio assim, ó. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Aqui tem vários chamados e tem um dia da lição da escola sabatina que foi exclusivamente escolhido pelo autor da lição para a gente detalhar somente esse texto aqui que nos ajuda a aprender um pouquinho mais sobre como andar ao lado de Deus. Mas algumas coisas já vou puxar aqui para me chamar a atenção no começo dessa lição da escola sabatina. Primeira coisa que eu identifico nesse verso de Êxodo 14, nos versos 13 e 14, que diz assim, ó: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Que tipo de luta você encontra por aí? Essa é uma pergunta muito simples e que nós aqui deveríamos parar para pensar. Afinal de contas, a minha vida não é simples, a sua também não é simples. Na verdade, viver não é simples. Ter a nossa convivência diária com as dificuldades e com as lutas, obviamente, muitas delas simplesmente causadas pelo pecado, outras delas causadas por nós mesmos, por escolhas ruins que nós fizemos, ou então que acabam resvalando os nossos filhos, os nossos netos. Tudo isso é muito importante que a gente compreenda. Entretanto, toda vez que a gente vai para uma batalha, nós temos uma escolha. Se nós vamos batalhar sozinhos, se nós vamos encarar o gigante que está do outro lado, quem está nos atrapalhando de vencer sozinhos, ou então se nós vamos entregar essa luta nas mãos do Senhor. E olha só como é que o Moisés terminou falando esse verso. O Senhor lutará por vocês. Quem é que vence as nossas batalhas? Quem é que vence as suas batalhas? Nas mãos de quem você entregou as suas batalhas para que elas possam ser vencidas? Afinal de contas, nós precisamos vencer as nossas batalhas. Mas se você estiver vencendo sozinho, será como se você lutasse sozinho contra um grande exército. Agora, quando nós entregamos nas mãos do Senhor as nossas batalhas, nós aqui podemos sim ter a certeza da vitória, porque o nosso Deus é muito mais poderoso do que qualquer outro Deus. E nós já vimos isso durante essa lição da escola sabatina, durante as semanas que nós temos estudado, nas pragas que nós vimos nas últimas 2 semanas. E agora o Moisés, ele com certeza confirma essa certeza ao lado do Mar Vermelho. Por falar em Mar Vermelho, a gente já chega lá, tá bom? Pra gente poder aprender mais uma coisa. Mas é lógico que quando a gente abre o livro de Êxodo e entende ali os acontecimentos que são colocados ali, com certeza cada um deles é de tirar o fôlego. Afinal de contas, se nós estivéssemos lá olhando da perspectiva do povo hebreu que estava naquela situação, eles com certeza estavam com medo, eles com certeza passaram por muitas dificuldades e cada uma dessas dificuldades fez com que aquele povo pudesse aprender a que Deus eles deveriam adorar. Percebeu? A que Deus eles deveriam adorar. A lição de domingo, quando a gente vira aqui a página, a gente começa a estudar ela, tem o subtítulo de Vão e Adorem ao Senhor. O que aconteceu? Na noite da Páscoa, o juízo divino alcançou todos os que não estavam cobertos pelo sangue.
O que era cobrir com sangue? Você lembra que o povo de Israel tinha que preparar-se para a Páscoa. Eles então deveriam gastar um tempo meditando, pensando no Senhor, limpando o coração. Eles deveriam escolher um cordeiro que eles iriam sacrificar e entregá-lo ao Senhor. Eles deveriam ungir esse cordeiro, eles deveriam se preparar para que naquela noite da Páscoa, dia 14 do mês de Abib, eles então se reuniriam ou sozinhos ou com uma outra família, mas que não deveria sobrar nenhum tipo de comida daquilo que foi preparado. Afinal de contas, a Páscoa seria para aquele dia. Eles tinham que estar com roupas de caminhada, eles não iam estar de pijaminha, de bermudinha, de chinelo no pé, não. Eram arrumados para sair e caminhar, para ir embora dali naquela mesma noite, se fosse preciso. Eles tinham que estar com suas malas prontas. E tudo aquilo aconteceu porque Deus pediu. Mas tinha um ponto principal no meio de tudo isso que eu acabei não falando ainda, que é que o sangue daquele cordeiro deveria ser pego, deveria ser reservado e com um ramo de isopo ser passado nos umbrais da porta, nos batentes de cada uma das portas das casas dos israelitas, do povo de Israel. Por que isso? Porque quando eles passassem o sangue nas portas ou nos umbrais da porta, eles estariam dizendo não somente para eles, mas principalmente para o universo completamente e também para quem quisesse ver de que aquela família estava se preparando para encontrar com o Deus Todo-Poderoso. Eles não estariam ali esperando que a maldade passasse por eles, não estavam ali vivendo uma vida aleatória, não. Eles estavam se preparando, cuidando do coração, mudando a própria vida. E por isso eles estavam de forma pública, se colocando para que qualquer um pudesse ver que eles estavam se preparando para se entregar ao Senhor. Ok? Tudo certo até agora? Naquela noite, o anjo da morte passa por ali e ele mata todos os primogênitos que não estavam cobertos pelo sangue. Mas aqueles que acreditaram na promessa do Senhor e se entregaram a Ele, se prepararam, passaram o sangue nos umbrais da porta, fizeram todo o procedimento que Deus tinha mandado para eles, os primogênitos não faleceram, aquelas famílias foram protegidas. Percebeu? Os primogênitos não faleceram, eles foram protegidos. Isso mostra pra gente que quando a gente precisa seguir o caminho do Senhor, não tem discussão. Se Ele disse A, é A. Se Ele disse C, é C. Não existe essa da gente escolher um caminho B, um caminho que não é aquele que o Senhor escolheu. Nós precisamos seguir o caminho que Ele disse pra gente, porque esse é o único caminho. Naquela noite, ninguém escapou, daqueles que não estavam cobertos pelo sangue, né? Ninguém escapou, independente de posição, educação, condição social ou até mesmo sexo. A punição atingiu todas as famílias, do faraó até os escravos, que não se entregaram. A gente está falando, obviamente, que o povo de Israel também era escravo, mas existiam outros escravos ali que não acreditaram nessa promessa do Senhor, de que eles deveriam fazer isso e se preparar, então esses escravos também. E, infelizmente, sofreram com isso que aconteceu com aquele povo. Agora, o orgulho do Egito estava no pó. E algumas coisas acontecem, né? Primeiro, os egípcios, lá em Êxodo no capítulo 12, começam a dizer, entre eles, inclusive para o faraó, dizem assim, né? Se vocês não saírem, todos nós morreremos. Eles tinham entendido que os poderes que eles confiavam, os deuses que estavam ali para os proteger, ou seja, aquelas estátuas que eles se ajoelhavam à frente, que eles sacrificavam para eles, que eles dedicavam a vida, elas não puderam fazer nada diante do grande poder do Senhor. E é por isso que eles agora estavam entregues a ideia de que o Deus Todo-Poderoso é o único Deus que tem poder nessa terra. E eles sabiam que é o único Deus que poderia protegê-los. Por isso eles dizem para o faraó, melhor, para Moisés, se vocês não saírem daqui, todos nós vamos morrer. Outra fala que me chama a atenção é quando Moisés é chamado pelo faraó, inclusive naquela noite onde os primogênitos morreram, naquela mesma noite, o faraó manda chamar Moisés. E quando Moisés chega no palácio, ele então vê o filho do faraó morto e o faraó dizendo, agora vão embora, sumam daqui, saiam da minha terra, vocês podem ir adorar o Deus de vocês.
Essa era uma coisa que ele tinha dito que não poderiam fazer lá no começo. Mas agora, diante do grande poder de Deus, eles se rendem, eles se entregam e permitem que o povo de Deus saia dali e vá adorar no lugar que Deus tinha chamado. Agora, o que me intriga mesmo não é que ele manda sair, mas é que na fala, enquanto ele está, enquanto ele está dizendo, olha, saiam daqui, isso está no capítulo 12, entre os versos 31 e 36, Moisés diz assim, melhor, Moisés não, o faraó diz para Moisés, agora vão e peçam a bênção por mim, ou seja, peçam para que o Deus de vocês também me abençoe. Meio intrigante, não é? Afinal de contas, ele tinha batalhado contra completamente todo o povo e toda a ideia daquele Deus Todo-Poderoso. Ele disse com todas as palavras, quem é o seu Deus? Eu não conheço ele. Dizendo, desfazendo do Deus Todo-Poderoso, dizendo assim, olha, esse Deus aí nem deve ser vivo, ele nem existe. Mas quando o poder de Deus se mostra agora, o que ele queria era a bênção. Bastante contraditório. Mas o que me parece muito é ele dizendo assim, vão e adorem lá. E, por favor, não voltem não, fiquem para lá. Só que a ideia de Faraó não estava muito certa, né? Naquele próximo dia, enquanto eles preparavam as últimas coisas para poder sair das casas e ir na direção do deserto, saindo do Egito, o povo egípcio dá para o povo de Israel ainda muito ouro, muitas coisas que eles tinham acumulado. Do ponto de vista do povo hebreu, quase como se fosse um pagamento pelos anos que eles não tinham recebido por trabalhar ali como escravos para o Egito. Mas, obviamente, isso era uma forma que Deus tinha colocado para que eles pudessem ressarcir o povo dele e pensando no futuro, na construção também do templo, do tabernáculo, que nós vamos chegar para falar sobre o tabernáculo ali na lição número 13, tá bom? A gente vai chegar lá já, a gente está na lição número 6, então a gente vai chegar lá na lição número 13 para falar sobre o tabernáculo. Vamos lá, continuando. Na lição de segunda-feira, nós então vimos um pedido que Deus fez, na verdade uma ordem que ele faz após a resposta de liberação do povo de Israel de dentro do Egito. Ele chama Moisés e agora ele diz assim, Moisés, a partir de agora você precisa consagrar todos os primogênitos. Isso acontece por dois motivos. Eu fico pensando aqui quais são esses motivos, o porquê eles são tão importantes, né? O primeiro deles era para que aquele povo sempre se lembrasse de que eles foram libertos, de que os primogênitos daquele povo foram cuidados pelo poder do Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa é para que nós aqui nos lembrássemos da libertação do povo de Deus. Porque se nós aqui perdermos essa história, perdermos o contato com cada uma das coisas que Deus fez para libertar o povo, nós não vamos entender o tamanho desse Deus que é todo poderoso. E agora, em Êxodo no capítulo 13, acontecem novas orientações, né? E o principal pedido de Deus para Moisés era consagre-me todo o primogênito. Nesse momento, os filhos primogênitos israelitas, eles eram as primícias das bênçãos de Deus. Deus, obviamente, ia proteger todo o povo enquanto eles estivessem no caminho do Senhor, mas os primogênitos eram um sinal, um símbolo de que o Deus Todo-Poderoso continuaria ao lado deles e de que eles continuariam sendo cuidados onde quer que eles fossem, mesmo não enxergando a libertação ali na frente, assim como eles não podiam enxergar antes da Páscoa, mas aqueles que seguiram o caminho de Deus, então eles receberam a libertação. Da mesma forma, eles deveriam consagrar, deveriam entregar cada um dos primogênitos ao Senhor. Consagrar quer dizer exatamente isso, dizer, olha só, meu filho é o primeiro nascido dessa casa, ele vai ser a pessoa que vai seguir o caminho de Deus. Obviamente, cada pessoa tem ali a sua liberdade de escolher o caminho que quiser, mas enquanto ele fosse filho, enquanto ele estivesse sob os cuidados dos pais, ele não deveria sair do caminho. Ele deveria, sim, assumir essa consagração para a vida completa dele, porque essa era a forma. Os filhos dos primogênitos, os filhos primogênitos, eles foram poupados da morte naquele dia, porque eles foram cobertos pelo sangue. E agora Deus pede para que eles façam uma nova cerimônia, colocando todos os primogênitos, para que eles então fossem novamente um símbolo de libertação, um símbolo de salvação, aquilo que Deus queria para aquele povo. Lição de terça-feira. A lição de terça-feira traz para a gente o título de Atravessando o Mar Vermelho. Imagina então a linha do tempo da caminhada do povo de Israel ao sair do Egito.
Acontece a Páscoa, Moisés é chamado, o faraó manda, sumam daqui. Eles então têm pouco tempo, já tinham arrumado muitas das suas coisas, lembra da Páscoa? Já tinham que estar quase arrumados. Então eles fazem os últimos ajustes, reúnem o povo e agora eles começam a marchar na direção fora do povo, da região egípcia, fora de Gozen. Quando eles então saem de Gozen, eles vão na direção da Península do Sinai. Eu não consigo colocar aqui a imagem na forma como eu vou editar esse vídeo, mas eu vou tentar pedir para que você procure depois um mapa onde fica o Egito e o mapa onde fica a Canaã, a terra onde hoje é Israel. A terra Canaã, o lugar que Deus tinha separado do povo de Israel, era muito mais larga, muito mais extensa, mas já dá para você ter uma noção aí. O Egito fica na parte norte do território da África e aí eles têm que passar uma quantidade de água para então eles chegarem na península onde fica o Sinai. O Sinai é o lugar onde fica ali a terra aonde Deus tinha separado para eles viverem, para eles ficarem, exatamente a terra prometida. E como é que eles fariam isso? Eles caminhariam até chegar no deserto, aonde eles passariam um tempo e depois eles atravessariam para ficar nessa tal terra prometida onde hoje está Jerusalém. Ok? Tudo certo agora? Eles então saem do norte da África e começam a caminhar. Antes de chegarem no Sinai, não era uma caminhada muito longa, mas antes de chegarem no Sinai, quando eles chegam frente ao Mar Vermelho, eles então começam a olhar para trás. Ah, tem um outro detalhe aqui que a lição marca de forma bastante contundente, porque eles foram divididos exatamente em unidades. E aí, eu vou tentar trazer para você aqui, se você já foi desbravador, e eu sou desbravador, gosto muito, inclusive, de estar no Clube de Desbravadores. Se você já foi desbravador, você deve se lembrar que algumas vezes, quando a gente vai caminhar, na verdade, toda vez que um clube de desbravadores vai caminhar, ele divide todo o grupo dele em unidades para a caminhada. Para que onde quer que eles vão, existam ali líderes, sublíderes, existam pessoas responsáveis até mesmo pela saúde de cada um deles. O povo de Israel também foi dividido em líderes, em batalhões, em pequenas unidades, para que eles então pudessem caminhar. Pequenas é um modo meio diferente de dizer, tá bom? Porque eles não eram um povo muito pequeno, eles eram cerca de 2 milhões de pessoas, ou 2 milhões de pessoas. Muita gente saindo do Egito e caminhando. E quando eles então começam a caminhar, eles são separados nas suas tribos, de acordo com os seus avós. As tribos que eram os filhos de Israel, Jacó, né? Que é aquele que vai para o Egito e agora ele é quem se estabelece no Egito e agora eles estão saindo, ok? Tudo certo até agora? Vamos lá então, eu baguncei, mas acho que eu consegui explicar. Dessa forma, toda vez que eles caminhavam e precisavam acampar, eles acampavam tribo por tribo, assim como lá no livro de Números, no capítulo 24, ali onde tem a descrição daquela história de Balaão, do profeta, que vem para amaldiçoar o povo, mas na verdade ele só consegue abençoar. Então, nesse momento eles estão acampando tribo por tribo, ou seja, era muito claro a forma como eles acampavam, porque eles foram separados dessa forma. Agora, quando Moisés ele sai do Egito, antes de atravessar o Mar Vermelho, na verdade na saída dele, ele manda que que alguém fosse lá e retirasse os ossos de José de dentro do túmulo, para que ele também não ficasse ali, mas para que os restos mortais dele fossem levados para a terra prometida, da forma como ele tinha solicitado. Afinal de contas, o chamado de Deus era para que todos saíssem dali. E agora, quando eles chegam em Canaã, isso está lá em Josué no capítulo 24, os ossos deles são sepultados novamente numa região chamada Siquém, para que ele então para que ele então tivesse a sua memória em Canaã, na terra que Deus prometeu para ele também, para a terra prometida para José, da mesma forma, ok? Vamos lá, como é que Deus guiou o povo de Israel na saída do Egito? Quando eles saem do Egito, Deus então se levanta na frente deles como uma coluna de nuvem. Durante todas as vezes que eles caminhavam, em todas as vezes que eles caminhavam durante o dia, sempre existia uma nuvem, quase uma coluna de nuvem
que chamava a atenção, porque ela sempre ia como se caminhando à frente do povo, dizendo para eles, olha, é para cá o caminho, vão para lá, continuem caminhando. E essa coluna sempre ia, talvez, muitas vezes, providenciando para eles uma sombra para que eles pudessem caminhar no deserto. E à noite, quando chegava a noite, quando eles acampavam, essa coluna de nuvem, ela se transformava numa coluna de fogo, trazendo para eles o calor que eles precisavam ao ficar no deserto. Afinal de contas, o deserto é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite, porque as coisas que existem ali não conseguem absorver o calor do sol. E então, quando anoitece, simplesmente vira um lugar gelado demais para que alguém consiga viver ou ficar ou sobreviver nessa mudança de temperatura muito brusca e muito grande, né, entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Por isso, Deus se manifestou através de uma nuvem e também uma coluna de fogo. Quando ele estava como nuvem, era de lá que ele falava com o povo, era de lá que ele falava com Moisés. Nesse momento, quando eles saem, quando a coluna de nuvem aparece, quando eles estão caminhando fora do Egito já, estão já distantes, então o faraó se arrepende. E agora, segundo o texto bíblico, o faraó resolve reunir o povo e eles agora começam a correr na direção do povo hebreu. O povo hebreu já estava distante, há vários dias de caminhada, mas mesmo assim o exército egípcio os alcança. E quando o exército egípcio os alcança, Deus então faz com que aconteça um sinal milagroso. Aquela coluna de nuvem que estava ali protegendo o povo se posiciona num lugar específico para que o povo, ou melhor, para que o exército não pudesse alcançar o povo hebreu. Então ele se coloca no meio dos dois, transformando em fogo, quase como uma parede de fogo. E agora está ali o exército egípcio tentando passar pela parede de fogo e eles não conseguem. Enquanto isso acontecem outras coisas para que o povo de Deus atravesse o Mar Vermelho. Aí, existe uma pergunta aqui no final da lição de terça-feira que eu preciso ler com você. Achei muito bonitinho, né, o formato como as lições têm sido feitas aqui, porque tem até um balãozinho bem aqui embaixo, ó, onde tem a pergunta que diz assim, ó, quantas vezes nós nos arrependemos de ações somente por causa das suas consequências e não porque os atos dessas coisas que nós fizemos são erradas? Essa aqui é a pergunta, na verdade, de domingo. Eu vou lá para a lição de terça-feira que a gente está falando sobre a travessia do Mar Vermelho, né? Aqui está escrito assim, ó. Pense na última vez em que você enfrentou uma situação terrível. Qual foi sua primeira reação? A fé em Deus ou a falta de fé? Que tipo de aprendizado eu tenho quando eu leio essa história? Eu muitas vezes tenho que falar para você que ao passar por dificuldades e lutas, eu fiz exatamente o que eu não deveria fazer. Eu tive falta de fé. E eu sei que isso é comum de todo ser humano e nós aqui podemos cair nesse grande problema. Olhamos para as dificuldades e pensamos, nossa, essa dificuldade é muito maior do que eu ou qualquer coisa para poder nos salvar. Então a gente acaba desconfiando. Nós aqui não conseguimos entender que o Deus que nós acreditamos pode nos livrar. E quando a gente tem essa falta de fé, o que acontece é que nós não podemos aproveitar as bênçãos que Deus tem preparado para a gente. Mesmo eles vendo a coluna de fogo, mesmo eles vendo a coluna de nuvem, mesmo eles vendo Deus tendo libertado eles depois de 10 pragas, depois de ter mandado Moisés retornar para os libertar, o povo começa agora a virar para Moisés e dizer assim, o que é isso? Você tirou a gente lá do Egito para a gente morrer aqui? Eu não acredito, isso é um absurdo, para com isso. E agora o povo pesa na orelha de Moisés, falando ali para ele, Moisés, você fez errado, você não devia ter tirado a gente, deveríamos ter ficado lá no Egito, porque nós não deveríamos ter saído, senão nós vamos morrer aqui. E aí então Moisés age da forma como um grande líder deve agir. Vamos lá, conversa de coach agora, conversa de liderança, vamos lá. Quando você estiver como líder de algum povo, de alguma região, de algum lugar, você precisa ser a pessoa que tem noção ou que tem a visão mais avançada dentro daquele povo. Como é que você vai fazer isso? Confiando no plano que foi determinado. Sabe quem foi que determinou o plano para Moisés?
Foi o próprio Deus. Por isso ele confiava plenamente, com as suas dúvidas, ele tinha obviamente medo, dificuldade, mas ele demonstra que ele estava confiando plenamente no Deus, que já tinha mostrado para ele todos os sinais e todas as coisas que tinham acontecido logo antes. Todas aquelas coisas que ele tinha visto nos últimos dias, ele confiava em Deus. Percebe? Então Moisés precisa se colocar no meio do povo e dizer assim: parem com isso. Vocês precisam entender que o Deus Todo-Poderoso é Deus Todo-Poderoso, que Ele vai nos livrar, que Ele está pronto para dar para a gente a promessa dEle. Afinal de contas, se Ele prometeu, Ele vai cumprir essa promessa. Muito potente essas falas de Moisés, e agora eu estou falando exatamente sobre o tal verso para memorizar que nós lemos lá na primeira lição, lá no primeiro trecho da lição da Escola Sabatina, Êxodo capítulo 14, nos versos 13 e 14, eu leio de novo ele que fala assim, ó: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, primeira coisa. Segunda coisa, fiquem firmes. Terceira coisa, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Quarta coisa, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. E aí, essa aqui é a quarta coisa, porque é o Senhor quem lutará por vocês. Fiquem calmos. Esse texto, ele é muito poderoso. Nós vamos detalhar um pouquinho aqui, ó. A lição de quarta-feira dá pra gente o desafio de a gente detalhar um pouquinho as 4 afirmações que Moisés faz pra gente poder aprender um pouquinho e enriquecer a nossa vida espiritual com essa certeza que Moisés teve nesse momento. Vamos lá. Primeira coisa que ele fala é: não tenham medo. Se coloca na posição do povo hebreu. Você é uma pessoa que está ali no meio, você não participou dos encontros de Moisés com o faraó egípcio, você não é Arão, você não estava ali junto de Moisés, você não é o próprio Moisés, você estava ali passando por aquela dificuldade, você acreditou, você se entregou, você passou o sangue na porta, você matou o cordeirinho, você fez todo o procedimento que Deus tinha pedido, mas agora chegamos em um momento onde as coisas parecem estar mais difíceis. Afinal de contas, agora não tem mais a casa para se esconder, não tem mais nenhum lugar para a gente fugir, simplesmente o que a gente tem é o mar na minha frente e o exército atrás. E agora, o que você faz? Desconfia? Não. O chamado de Deus pra gente é assim, ó, por mais que você passe por alguma dificuldade, por mais que você não veja o futuro, por mais que você não compreenda as coisas que estão acontecendo, não fique atemorizado. Atemorizado é aquela pessoa que trava, é aquela pessoa que não consegue ir para frente ou para trás, mas confie no Senhor. O primeiro convite é: confie no Senhor, porque é somente dessa forma que nós podemos enxergar o futuro, que nós podemos vencer o medo. Isaías lembra essa verdade para a gente lá nos versos 10 e o verso 13 do capítulo 41, que ele fala assim, ó: não tema porque eu estou contigo. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. E o verso 13 continua: eu, o Senhor, o seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Essa é uma das certezas que Deus coloca pra gente. Se você, por acaso, está passando hoje por alguma dificuldade, alguma luta muito grande, não tenha medo. Confie no Senhor, permita que Ele vá à frente, que Ele passe pelas dificuldades, que Ele vença por você. Não tenha medo, não fique travado, deixe que Ele faça a luta por você. Segunda coisa que Moisés dá a dica pra gente, nessa frase bem curtinha, ele diz assim, ó: fiquem firmes. Será que eu posso dizer? Acho que eu posso, vai. Quando a gente fica com medo, a próxima coisa que a gente faz é fugir. A gente vira de costas e vai embora. O que é ficar firmes? Se você tá aí, fica aí. Não fique balançando ou então pensando que você pode fugir. Não. Espere pacientemente pela poderosa intervenção. Porque o Deus que nós temos já tinha mostrado para o povo de Israel que ele ia intervir, assim como ele já tinha intervido no passado, e ele continuará intervindo em cada vez que for necessário para o seu povo, para o futuro, para mim e para você também. Fique firme, é o segundo pedido. Segunda dica que Moisés dá pra gente nessa aula de coach, como você confiar no Senhor, né? Então, o primeiro deles é: não tenha medo. A segunda delas é: fique firme. A terceira coisa que Moisés fala para o povo é: vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Vejam, vejam. Tem muita gente que não quer ver.
Tem muita gente que quer se esconder. Tem muita gente que quer esperar passar a dificuldade, porque daí depois eu olho. Não. O que Deus fala pra gente é olhem, porque a libertação está pronta, ela está preparada e nós aqui vamos poder ver, presenciar com nossos próprios olhos, ouvir com nossos ouvidos, sentir com o nosso tato que o Deus Todo-Poderoso é Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso e por isso ele diz pra gente assim, olha, não fique de olhos fechados, abram seus olhos, porque a incredulidade, quando a gente não confia no Senhor, nós ficamos cegos, mas quando nós confiamos no Senhor, Ele abre os nossos olhos pra gente poder ver as glórias que Ele tem preparado pra gente. E por último, a quarta coisa que Ele diz pra gente é, o Senhor lutará por vocês. Não somos nós quem lutamos as nossas batalhas. O que nós fazemos é nos entregar àquele que pode lutar as nossas batalhas. Lembre-se de quantas vezes na Bíblia existem histórias de quando o povo de Israel foi vencedor frente a povos que eram muito, muito maiores e mais poderosos do que eles. Me lembrei aqui da ocasião de Davi batalhando contra Golias. Me lembrei aqui da ocasião quando Gideão, com só 300, guerreia contra 145 mil homens do outro lado. Era muita gente, ele não tinha como vencer, mas Deus diz claramente para eles, não é você que vai fazer, que vai vencer essa guerra, sou eu que vou vencer a guerra por vocês. Nós aqui precisamos sim confiar nos méritos de Cristo, porque é Cristo quem derrota Satanás por nós. Não somos nós que derrotamos a ele. E a gente de vez em quando é petulante, é arrogante, e nós chegamos no Senhor ou nas pessoas por aí e dizemos assim, nós podemos, nós temos o poder. Não, nós não temos. Quem tem poder é Deus, é Ele quem vence as batalhas frente ao inimigo e qualquer uma das batalhas são vencidas pelo próprio Deus Todo-Poderoso. É isso, tá bom? E vamos lá, se Deus deu a ordem dele para Moisés dividida em 4 partes, assim como Moisés falou para o povo, da mesma forma Deus age em 4 passos. Vamos descobrir quais são eles? Primeiro passo, quando Deus diz de forma muito clara para Moisés, siga em frente, ande pelo Mar Vermelho. Eles então, obviamente, sem entender o que ia acontecer, Moisés vê 4 coisas acontecendo junto com o povo hebreu. Primeira coisa, o anjo de Deus e a coluna de nuvem se movem da frente do acampamento de Israel para trás do acampamento, os protegendo dos egípcios que chegavam por trás enquanto eles fugiam. Segunda coisa, Deus manda que Moisés agora estenda a mão sobre o mar, colocando ali sobre o mar o poder de Deus. E quando a mão dele é estendida, Deus faz um movimento para que o mar então se abra em 2. A terceira coisa é que Deus divide o mar vermelho e o seca com um vento forte. E a quarta coisa é que os israelitas atravessam o mar em terra seca. Eles atravessam um pedaço do negócio chamado Mar Vermelho em terra seca e agora eles conseguem alcançar o lado da terra prometida, o lado aonde eles já estavam, próximo do lugar que Deus tinha separado para eles. Percebe como é que o Deus Todo-Poderoso é muito bom, ele é muito poderoso. O que acontece em seguida também é importante, porque no momento que o povo de Deus está terminando de passar o mar, a coluna de fogo que estava lá segurando os egípcios, ela sai dali e retorna para frente do povo. Quando isso acontece, o exército egípcio fica livre e a ordem do faraó é, se eles passaram, nós também passamos pelo mar. E eles então vão tentar passar pelo mar para alcançar os israelitas lá do outro lado. E quando eles estão no meio da passagem do Mar Vermelho, o mar se fecha novamente e eles todos morrem ali. Quantas armas foram levantadas pelo povo hebreu? Nenhuma. Por isso, quem é que venceu a guerra? Foi Deus. Todos os egípcios, inclusive Faraó, faleceram naquele dia. Eles morreram dentro do Mar Vermelho, porque eles não tiveram forças contra o Deus Todo-Poderoso. E aí, a lição de quinta-feira mostra pra gente o que acontece então com o povo. Agora o povo do outro lado do mar, já libertos do Egito, já longe dos egípcios que já tinham morrido, nesse momento, agora eles então se olham e dizem, como é que a gente venceu isso? Como é que a gente chegou aqui? Então Moisés e Miriam, sua irmã, produzem uma das falas mais lindas que existe na Bíblia, que é a certeza do Deus Todo-Poderoso. A gente chama isso do Cântico de Moisés e Miriam. Eles então fazem, a gente não sabe se
Perdão? A gente não sabe se é de improviso ou então se eles tinham pensado alguma coisa antes, escrevem em algum momento, mas eles então se preocupam em fazer uma canção, uma poesia onde eles louvam ao Senhor, dizendo o quanto esse Deus é todo-poderoso. Vamos lá. O cântico de Moisés e Miriam está ali descrito em Êxodo capítulo 15, dos versos 1 até o verso 21. E a gente descreve ele de forma muito simples para você poder entender. Êxodo 15, dos versos 1 até o verso 21, descrevem para a gente quem é Deus e o que é que Deus tem feito por nós. Primeira coisa, quem é Deus. Segunda coisa, o que Deus tem feito por nós. Em alguns dos trechos, eu vou abrir aqui e vou tentar ler para você pelo menos uns dois trechos para a gente poder se lembrar de quem é Deus, tá bom? Êxodo no capítulo 15, no verso 11, fala assim, ó. Quem dentre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? E depois eu posso ir para o verso 17, Êxodo 15, no verso 17, que diz assim, ó. Tu o farás entrar e plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Eles estão aqui exatamente louvando o nome do Deus Todo-Poderoso e dizendo que Ele é o Deus que tem poder, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que precisa ser agradecido, que a Ele nós devemos render gratidão e adoração, porque é somente assim que nós vamos conseguir devolver de alguma forma o tamanho do poder ou da bondade do Deus Todo-Poderoso. Um trecho da lição da Escola Sabatina é maravilhosa, que diz assim, ó, gratidão e adoração são resultados naturais da bondade de Deus para conosco. Apreciar o seu amor é o requisito essencial de uma vida espiritual poderosa. Muitas vezes nós estamos vendo os feitos de Deus e nós não reconhecemos Ele. É por isso que nós aqui precisamos sim ler esse trecho. Gasta um tempo para ler ele. Se você terminou de ler esse texto, escreve aqui para mim. Olha, eu li, é maravilhoso, eu li, eu gostei, eu li, é bom. Escreve para mim alguma coisa aqui. Porque eu tenho certeza que você será tocado com as palavras que Deus usa Moisés e Miriam para dizerem em louvor e adoração a Ele. Sabe o que é mais legal? É que Apocalipse no capítulo 15 também fala que os redimidos vão entoar o cântico de Moisés, que fala sobre os feitos do Deus Todo-Poderoso, colocando para a gente também que a nossa saída desse pecado, o lugar onde nós vivemos, e a ida até a Canaã celestial, até o céu, será exatamente como foi em felicidade, em glória, aquilo que o povo de Israel sentiu ao serem libertos do Egito para então irem adorar na terra prometida que Deus tinha separado para eles. Maravilhoso, né? Nós aqui podemos ter a certeza de que o Deus Todo-Poderoso está sempre à frente e que Ele continuará nos guiando. Vou ler o último trecho, pode ser? O trecho da lição de sexta-feira está ali, Patriarcas e Profetas, na página 235, diz assim, ó. Deus guiou o povo pelo caminho do Mar Vermelho, e ao guiá-los, o Senhor se revelou como um Deus de compaixão, mas também de juízo. Um Deus de compaixão, um Deus que poderia ter largado aquele povo para lá, mas teve compaixão daquele povo e salvou aquele povo. Deus também pode salvar. Deus também pode trazer sobre nós a salvação e nós aqui só precisamos responder com uma coisa: gratidão e louvor. Entregue tua vida nas mãos dele, agradeça por esse Deus ser maravilhoso e por essa lição da Escola Sabatina ter nos ensinado tantas coisas importantes. Leia a lição, aprenda mais sobre ela e entregue sua vida nas mãos do Senhor. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor e bondade, muito obrigado, porque nós aqui pudemos agora aprender mais uma vez sobre o Senhor. Obrigado por esse momento que nós separamos para esse comentário da lição. Ajuda para que a sua palavra sempre seja eficaz e nós aqui possamos aprender mais de Ti e crescer com o Senhor. Agora, por favor, nos guia, nos direciona e nos ensina ao que nós devemos fazer, ao nos entregarmos ao Senhor. Cuida de todos nós e nos dá a sua sabedoria em cada momento e nos livra, nos liberta das garras do pecado, para estarmos prontos para morar contigo lá no céu. Cuida da gente, te pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, fica com Deus até a semana que vem, falando agora sobre a próxima lição da Escola Sabatina, que é o pão e a água da vida. Fica com Deus. Tchau, tchau.